Como contornar qualquer objeção é o tema do vídeo de hoje. E eu vou te passar técnicas que eu compilei, estudei, principalmente apliquei ao longo, sei lá, desses 6 anos vendendo assim ativamente, constantemente, todos os dias, para te passar o que mais funciona, o que mais vem funcionando aqui. Se você não me conhece, eu sou Daniel Anjos, sou especialista em gestão de marketing e vendas e na maioria das semanas, regularmente, eu publico aqui conteúdos que vão ajudar você a aumentar as vendas, o ticket médio e a recorrência de qualquer negócio, inclusive do seu. Então, se são assuntos do seu interesse, se inscreva neste canal. Vamos lá, é o seguinte, cara. Eu fiz um vídeo, uma playlist chamado Manual Anti-Objeção. Tá aqui no card, você clica aí e assiste depois. E aí eu detalhei, me aprofundei mais em todos os aspectos, desde a raiz de uma objeção até como contornar argumentos das principais objeções. Depois você dá uma assistida. Mas minha promessa aqui com você hoje, meu compromisso, é para que você tenha um framework, ou seja, um método para você conseguir contornar qualquer objeção que surgir. E esse framework é justamente a estrutura que você pode utilizar não só em reuniões de vendas, porque foi focado em reuniões de vendas, em pitch de vendas, o manual de anti-objeção. Depois você assiste. Isso aqui você pode contornar em objeção na pré-venda, objeção antes mesmo da pré-venda, objeção quando você vai entender e filtrar o cliente, objeções até no seu dia a dia, objeções numa discussão com um amigo, com sua esposa, com seu marido, com seu chefe, com seu colega, enfim. Essa estrutura aqui, ela é muito utilizada, a gente utiliza muito aqui na venda, na pré-venda, na prospecção, no pitch. Entretanto, ela serve para qualquer barreira que é colocada em questão de opinião em relação discordando de você ou tentando, parar, frear algo que você quer propor em qualquer tipo de comunicação, em qualquer tipo de relacionamento. Esse framework, ele tem uma base forte do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E a estrutura que o Dale ele apresenta é diferente e eu compilei de forma mais simples assim para que você consiga aplicar aí quando você quiser em qualquer situação. Essa estrutura eu chamo de 3 Cs, tá? Salvo engano, para ser bem justo aqui, eu acredito que tem algum vendedor, treinador de vendas, que também tem essa estrutura de 3 Cs para contornar a objeção. Eu não me recordo agora, eu não sei se são os mesmos princípios, tá? Eu falo isso porque eu já vi um cliente meu falando sobre isso. Eu não, vi que fulano faz assim, tem essa estrutura também. E aí eu olhei assim, pô, bacana. É bem parecido aqui, os 3 Cs. Só não sei se é a mesma ideia. Se for a mesma ideia, se souber quem é também que tem essa estratégia, essa metodologia, deixa aqui nos comentários. Mas basicamente é o seguinte, eu já falei, né? A estrutura são 3 Cs. E para que serve esse framework? Para que você não embata o cliente, não entre em conflito com o cliente, porque quando você entra em conflito com o cliente, quando ele tem uma objeção, quer tentar convencer ele, ou você quer dar o seu ponto de vista, ou você quer mostrar por A mais B que você está certo, acontece um fenômeno muito comum chamado de reatância psicológica. Quando um cliente, uma pessoa no geral, ela entende que ela está está sendo persuadida, que tem uma pessoa tentando convencer ela de uma coisa que ela não acredita, ativa um fenômeno estudado pela psicologia chamado de reatância psicológica, que é justamente ela se fecha mais, ela não cede, por mais que você convença, você prove, você mostre número, mostre tudo o que for caralho a 4, ela não vai dar o braço a torcer. Ela não vai concordar com você. Por quê? Porque ela se sente presa aos seus princípios e os seus compromissos e coerência consigo mesmo. A coerência é um dos gatilhos mentais mais fortes que existe numa venda. Dos vieses do comprometimento e da coerência, um dos vieses que é responsável pela manutenção da vida dos seres humanos até hoje. Porque nós, humanos, nós sentimos a necessidade de sermos coerentes com o que falamos, com o que acreditamos, com o que vivemos, para que outras pessoas achem que nós somos coerentes. Então, quando a nossa coerência está ameaçada, é ativada a reatância psicológica, que é, cara, não interessa o que você está falando. Você pode tentar provar, me convencer do que for. Eu não vou dar o braço a torcer. Por isso que é muito difícil você ganhar uma discussão. Dificilmente você pode falar, não, ganhei aquela discussão. A outra pessoa também vai estar achando que ganhou a discussão.
e ninguém se escutando, porque os dois estão com a reatância psicológica ativada. Você acha que você fez uma coisa certa, a outra pessoa acha também. Quando um percebe que o outro está tentando convencer o outro de mudar o que acredita, entra em embate. Então tem que ter uma maturidade muito grande, uma evolução muito clara, e não ter a emoção, a flor da pele naquele momento para que você aceite e mude de opinião. Tem que estar com uma racionalidade muito ativa. E justamente por isso que nós não começamos uma objeção batendo de frente com o cliente, discordando dele. O primeiro C dos 3 Cs é concordar. Se você quer mudar a opinião de qualquer pessoa, o primeiro passo é concordar com ela, não tem como. Se você quer mudar a opinião de qualquer pessoa, o primeiro passo é você concordar com o que ela tá falando. Sabe que merda que é quando você tá doido pra brigar com seu esposo ou com sua esposa? Você vem lá, nossa, o que você fez tudo de errado? E a pessoa vai lá e fala assim, não, você tá certo, amor. Acabou. Peraí. Você começa a cogitar assim, será mesmo que eu tô certo? Por quê? Se você quer mudar a opinião de qualquer pessoa, você tem que concordar com ela. Então, o primeiro passo para você contornar uma objeção é concordando. E aí você concorda, mas não necessariamente você não concorda com o que a pessoa falou. Você concorda com o objetivo que ela quer através da fala dela. Por exemplo, vamos supor o seguinte, olha, você vai apresentar um preço e a pessoa fala que tá caro. Você não precisa concordar que tá caro, porque na sua visão não tá caro. Mas você não vai falar, não tá caro não. Você não vai falar isso. Você vai concordar com o que está motivando ela a achar caro, que é o quê? Valorizar o investimento dela. E aí você tem que concordar, não, realmente, fazer um investimento assim é que é um cálculo, tem também que entender o que você vai ter de retorno e você tá certíssimo em achar um preço razoável. E aí você não concordou que tá caro. Você concordou com o que ela tá falando. Talvez concordou com o objetivo dela, sabe? E aí depois você pode contornar caro em comparação a quê? Exatamente. Só para eu entender um pouco melhor. Você acredita que tá caro em comparação a quê? Então, o primeiro passo aí, e eu dei um exemplo aqui no freestyle, mas o primeiro passo, te mostrar que você não precisa ter um script engessado para contornar uma objeção, você só precisa entender o framework. A primeira etapa é justamente você concordar, independentemente do momento. Se a pessoa fala, cara, não tenho interesse, e aí, pô, bacana, entendi, mas não tem interesse não no que você está me oferecendo. O primeiro passo é concordar, poxa, que bacana, que legal. É bom, né, quando alguém já é direto ao ponto, já economiza o nosso tempo, pô, muito obrigado pela sinceridade. Aí você vai, pô, só para eu entender, hoje você acredita que, aí vem um contorno, a sua empresa, no caso, ou você pode emagrecer mais, ou ter uma melhor saúde, se for nicho de saúde, a sua empresa pode faturar mais? Se a pessoa fala sim, né, não, sim, é uma pergunta mais de condução, aí você vai para a parte de condução. Então vamos, antes de avançar, vamos entender isso. O primeiro passo é concordar. O segundo passo é contornar, o segundo C, contornar. Percebe que não é embater, é contornar a objeção? Você não tenta derrubar a objeção, você tenta contornar ela, sair dela. E quando você tenta contornar a objeção, você na maioria das vezes faz isso com perguntas. Pergunta que vai fazer com que aquela pessoa fale mais sobre o porquê que ela não concorda, porquê que ela tem aquela objeção. Ou pergunta que já prepara o terreno para você dar o próximo passo. Vamos continuar com o exemplo do interesse. Vamos supor que a pessoa fala que não tem interesse. Poxa, não tem interesse. Aí você concorda. Pô, muito obrigado aí pela sinceridade. É bom quando a pessoa já é direto ao ponto, economiza o tempo. Só para eu entender um pouco melhor. Hoje você acredita que sua empresa tem espaço para aumentar o lucro e o faturamento? E a pessoa fala, não, acredito, sim. Percebe que o contorno foi uma pergunta? O contorno é uma pergunta para extrair um pouco mais sobre a objeção dela. Ah, cara, eu preciso pensar. Pô, verdade. Eu gosto muito disso. Recomendo até que meus clientes pensem para tomar uma decisão mais segura, para tomar uma decisão já sabendo o que é, para depois, enfim, não se arrepender. Até para eu entender um pouco melhor, hoje nós temos 2 cenários aqui. Você precisa pensar sobre o produto ou sobre a forma de pagamento ou sobre o financeiro. Você pergunta para ele para extrair o motivo do pensamento. Então, não vou passar aqui, enfim, script de contorno. A ideia é para você entender a estrutura de um contorno de objeção. E nós temos aqui também o terceiro ponto, que é a condução. Concordar, contornar e conduzir. A condução, isso vai depender em que etapa da negociação que você está. Isso vai depender se você está na prospecção, se você está já na fase de fechamento ou no meio de uma apresentação. Vamos supor que não seja uma venda, seja uma conversa com alguém. Isso vai depender em que estágio da conversa está. Então presta atenção. Quando você concorda, depois você contorna, você vai conduzir. E conduzir é você ser intencional em direcionar para que
que caminho que você quer que vá essa conversa. Vamos pegar o exemplo do interesse de novo. A pessoa falou, nossa, não tem interesse. Pô, que bacana, que legal, cara. Bom que a pessoa é direto ao ponto, já economiza o nosso tempo. Só para eu entender, meu contorno. Hoje você acredita que as empresas têm espaço para aumentar o faturamento e o lucro? A pessoa, sim. Aí você vai conduzir para a próxima etapa. Vamos supor que essa etapa agora você vai estar conversando para fazer, entendendo o perfil do cliente para depois direcionar ele para uma venda. Aí você fala o seguinte, cara, é o seguinte, não, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas. Se eu entender que eu consigo ajudar a sua empresa a aumentar o lucro, eu te falo como. Agora, se eu entender que não, eu vou ser bem franco e direto com você e falar que não consigo te ajudar para economizar seu tempo. Pode ser? E aí você já direciona. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que te fazer algumas perguntas nesse caso. Então, sempre entenda que o terceiro C é conduzir para uma próxima etapa, o próximo passo daquela conversa, daquela negociação. E certamente este vídeo que está na tela pode ajudar o seu negócio a aumentar o lucro também. Clica e assista agora. Posto isso, liberdade de ação.